Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Pessoal, esse episódio vai ser só sobre taxa de juros, tá? Peguei aqui as perguntas que me enviaram e 95% delas tá nessa polêmica aí da taxa de juros, inflação, risco fiscal. Então vamos focar aqui, até porque o Banco Central, agora quarta-feira, manteve a taxa de juros em 13,75%. Então vamos aqui falar sobre exatamente esse assunto. Se eu fosse colocar as perguntas, são quase todas sobre esse assunto. Então vamos abordar só sobre taxa de juros hoje. Tá ok, pessoal? Taxa de juros, inflação, risco fiscal. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Tá ok? Sempre se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês ainda não estejam inscritos. Bom, pessoal, eu já falei bastante sobre livros, E quando eu falo de taxa de juros, obviamente, o maior crítico aí que a gente vê é o André Lara Rezende, que é esses livros aqui, Juros, Moeda e Ortodoxia. Eu já falei bastante sobre ele aqui, não é isso? Depois ele veio com esse consenso e contrassenso, falando também sobre teorias da macroeconomia, por uma economia não dogmática. E o último que ele lançou foi esse Camisa de Força Ideológica, a crise da macroeconomia. Então, li e gostei muito. Ele já, antes de escrever esses livros aqui, ele estava com bastante artigos, na imprensa aí, no Valor Econômico, na Folha. Então, fez um compilado e organizou todas essas críticas dele nesses livros aqui que, diga-se de passagem, eu gostei bastante. Além dos livros que eu já expus aqui para vocês, sobre teoria econômica. Para quem não sabe, eu já li quase todos aí do liberalismo, até que há pouco tempo atrás, muito tempo atrás, ou até pouco tempo atrás, eu ainda me baseava bastante nessas teorias. E depois, obviamente, eu revi aí os meus pontos, lendo também novamente, que eu já tinha lido, que é inclusive é bem antigo, o Teoria Geral do Keynes, Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro. Para quem não sabe, isso aqui é a base da macroeconomia, E também, obviamente, autores brasileiros, Vários autores brasileiros. E autores estrangeiros também, como que eu sempre falo. Esse do Ivan Minsky, estabilizando uma economia estável, a inclinação natural das economias de mercado complexas e globais em direção à estabilidade. Isso aqui também é um clássico, tá? Eu sempre recomendo aqui. Então vamos lá, falar sobre essa crítica à taxa de juros, à alta taxa de juros, e o Banco Central, como eu disse, quarta-feira manteve ainda em 13,75. E com base nisso, vamos discutir, porque muitos de vocês, inclusive nos comentários, ficam colocando aqui opiniões muito, digamos, no meu ponto de vista, enviesada aí por opiniões de outras pessoas. Então eu vou novamente colocar aqui minha opinião. Eu gravei um vídeo sobre a teoria econômica e uns de vocês, mas não falou qual que é a alternativa, Então vou tentar esmiuçar um pouquinho mais hoje. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. O Lara Rezende, ele tem dito que a teoria macroeconômica convencional, então, já se convenceu que o Banco Central não tem como controlar os agregados monetários. Se ele não tem como controlar os agregados monetários, o que é possível ser controlado é o crédito e não a moeda. E os bancos centrais dos países desenvolvidos, liderados pelo Fed, o Banco Central Americano, salvaram a economia mundial de um colapso em 2008, quando eles enfrentaram aquela gigantesca crise financeira em 2008 do subprime, quando eles injetaram moeda no sistema financeiro numa proporção e velocidade aí nunca antes vistas, e que eles fizeram com isso, expandiram as reservas bancárias, e eles demonstraram definitivamente que a teoria monetária não correspondia de jeito nenhum à realidade, e porque ela estava simplesmente errada, Isso foi uma experiência real ali. E depois dessa constatação empírica dessa época, a taxa básica de juros passou a ser o principal instrumento de política monetária, que era
é utilizada até hoje, né, pelos bancos centrais aí de quase todo mundo. Então, qual a constatação? Como o Banco Central não controla a moeda, a teoria quantitativa da moeda foi aposentada definitivamente, né, e foi substituída aí pela regra chamada regra de Taylor, que determina se a taxa básica de juros ela deve ser elevada ou reduzida, né, dependendo aí do desvio da inflação em relação à meta. Mas lembre-se, essa regra ela não diz nada sobre qual é o nível dessa taxa de juros. Okay? Então, se a regra de Taylor não sinaliza qual o nível da taxa de juros, que cálculo matemático é utilizado para definir qual taxa o Banco Central vai definir? Né? Qual taxa que é essa? 13,75? Né? Então, com certeza, nesse cálculo aí está o famoso ceteris paribus, que é uma premissa em economia aí que eu já comentei aqui em vários vídeos aqui no canal. E o Roberto Campos Neto, recentemente, né, que é o presidente do Banco Central, ele afirmou que se o Banco Central quisesse atingir a meta ainda esse ano, 2023, a taxa deveria ser aí mais de 26%, né, que é o dobro da atual. E, obviamente, depois ele falou que é impossível praticar isso, por isso que eles suavizaram essa curva para atingir a meta depois de 2023. E por que o nível atual é 3,75? Né? Por que não é 12? Por que não é 14? Né? Sei lá. A taxa básica de juros, o único objetivo dela é tornar o crédito mais caro ou mais barato quando está caindo, né? Dependendo desse desvio da inflação em relação à meta. Quando ele tenta contrair o crédito para controlar a inflação, o resultado é uma crise de liquidez. Eu já falei também aqui, crise de liquidez paralisa a economia muito antes, né, da inflação ser controlada, que é o que está acontecendo agora. Diante dessa perspectiva, né, de um colapso econômico, quebra do sistema financeiro, essa política contracionista, o Banco Central vai lá e reverte ela, sem antes atingir esse resultado que ele esperava sobre a inflação. Ou seja, na realidade a regra de Taylor também foi afetada, né, pela credibilidade dela depois da crise de 2008, porque os bancos centrais pelo mundo todo, eles baixaram a taxa de juros quase a zero, né? Quase todos, incluindo o Fed. Então eles baixaram essa taxa de juros, alguns países, né, chegando até aí a taxas negativas. E isso não teve nenhum impacto sobre a inflação. Todo mundo esperava uma hiperinflação, né? E não teve. Então a regra de Taylor também demonstrou, né, que não tem uma sustentação empírica, né, para qualquer desvio da inflação acima ou abaixo da meta. Né? Por que o Banco Central usa ainda, né? Qual a alternativa então para controlar os preços aí, né, e controlar a inflação? O Lara Rezende, né, que é um dos pais do Plano Real, tá, sem dúvida nenhuma, um dos maiores especialistas de inflação, né? E ele inclusive controlou a inflação sem utilizar. Não foi ele, tá? Ele foi um dos economistas lá que elaboraram o Plano Real. E eles controlaram a inflação sem taxa de juros, tá, pessoal? Tem uma coisa lá para quem é da época, né, da URV, da inflação inercial, e não utilizou taxa de juros, né? Foi o único plano que controlou a inflação. O Lara Rezende, o que ele faz? Ele pondera, né, que o Estado, como ele tem o monopólio da emissão da moeda, que é um passivo do Estado, né, como a dívida pública é um passivo do Estado, a diferença é que a moeda é um passivo que não paga juros, né? E é a única moeda que é legalmente aceita aqui para o pagamento de impostos e obrigações contra o Estado, chamada moeda de curso forçado, né? E por isso ela também é a unidade contra a economia. Se ela é a unidade contra a economia, né, ela tem o poder de ancorar um nível absoluto de preços, mas não tem o poder absoluto de controlar o nível de preço relativo. Então essa relatividade aí no controle que resulta aí numa alta do nível de preços, né, que a gente conhece como inflação. Só que a inflação é observada na alteração de preços do passado até hoje. Como ele não consegue alterar os preços do passado, o que tenta se controlar é o aumento contínuo, né, nessa estrutura a termo de preços, que é a alta de preços futuros em relação aos preços de hoje. Então, isso quer dizer que a inflação ela pode ser entendida também como a própria taxa de juros. Por quê? Porque ela é o deságio no valor da moeda entre hoje e uma data futura, né, que é o famoso valor presente. Como é o Banco Central que determina a taxa de juros, de certo modo é ele que determina o deságio no valor da moeda no tempo. Logo, é ele que determina a inflação. Então, quando ele eleva a taxa de juros para, sei lá, conter a demanda agregada e supostamente reduzir a inflação, o Banco Central está, na realidade, definindo uma inflação mais alta. Essa é uma conclusão do Lara Rezende, né, mas também é uma conclusão de economistas aí com autoridade, né, para falar de inflação, como o próprio Rezende cita o John Cochrane, né, que a taxa de juros está
positivamente correlacionado com a inflação e não o contrário, como supõe aí a teoria convencional predominante, né? Nesse mesmo sentido, quando teve no Brasil, né, o ganhador Nobel de Economia de 2001, o Joseph Stiglitz, ele também corrobora com isso, né? Segundo ele, a justificativa que a alta dos juros é uma ferramenta para controlar a inflação, na realidade ela funciona de uma forma paradoxal, né? Porque o que se observa na realidade, na verdade, é que essas altas taxas de juros, elas são contraproducentes e na realidade elas exacerbam a inflação. E um outro argumento da teoria convencional, né, que eles questionam também, é o risco fiscal. O risco fiscal impossibilita nessa redução da taxa de juros por Banco Central, né? Aqui nos comentários do canal é o argumento da maioria aí de vocês que criticam, né, as minhas opiniões. Então, obviamente, essas colocações, né, que são colocadas aqui de uma forma muito enfática me fazem crer que quase a totalidade, né, de quem está criticando, eles nem ao menos fazem ideia do que é risco fiscal, nem pela teoria convencional. Só fica repetindo, né, o que escutou, a opinião alheia. Então vamos lá. Primeiro, né, a dívida pública atual, né, ela é praticamente toda emitida em reais, ou seja, comprada pelos brasileiros, né? Dos 5,9 trilhões da dívida, 5,7, né, são denominados em moeda nacional, real, tá? E quase a totalidade dos detentores dessa dívida pública do Brasil, né, são instituições financeiras aí com quase 30% de participação, né? Seguido aí pelos fundos de investimento com mais ou menos 25% e os fundos de previdência com 23%, né? Ou seja, quase a totalidade, né? Então essa dita possibilidade de fuga de capitais, caso a taxa de juros não reflita esse risco fiscal do país, é um argumento sem nenhuma base em fatos, né? Segundo, que o aumento do endividamento público eleva o risco fiscal, né? E por isso as taxas de juros precisam ser elevadas. É um contrassenso, né? Já que o aumento dos juros por um tempo elevado, como o atual, né, aumenta o risco fiscal, obviamente, né? Está aumentando a taxa de juros, está aumentando o custo da dívida, está aumentando a dívida e aumenta a probabilidade de default. Default é calote, tá? Então, do ponto de vista dos investidores, quanto mais elevada essa probabilidade de default, maior a taxa de juros que eles exigem para carregar esses títulos da dívida. E do outro lado, para o Estado, para o governo, quanto maior a taxa de juros que ele paga, mais ele eleva a probabilidade de default. Então, a gente chega na conclusão que a inclinação dessas duas curvas é a mesma, tá? Por quê? Porque a taxa de juros e a probabilidade de default se movem na mesma direção, tanto do ponto de vista do governo, quanto do ponto de vista dos investidores. E terceiro, né, que a crença é que o mercado que determina a taxa de longo prazo, né? Porque a taxa básica de juros de curto prazo é o Banco Central que define, né? Que é aquela taxa de um dia que o Banco Central utiliza, né, para negociar e remunerar lá as reservas bancárias. Então, a taxa de curto prazo é a única que está no poder do Banco Central. E assim, se ele determinar uma taxa básica de juros de curto prazo muito abaixo, né, do que os investidores julgariam aí que seria o ideal, o mercado vai impor uma taxa de longo prazo nessa estrutura a termo da curva de juros. Para quê? Para refletir um prêmio de risco maior que está associado, né, essas incertezas nessa trajetória da taxa de juros, porque o Banco Central definiu uma taxa de juros de curto prazo muito baixo do que eles esperavam, tá ok? Por que esse prêmio de risco está associado a essa expectativa nessa trajetória da taxa de juros? Porque não existe risco de crédito, né? Pelo simples motivo de que a dívida ela é emitida, né, denominada em reais, que é o próprio emissor da dívida, né, que imprime dinheiro. Então, ainda que haja incerteza sobre essa trajetória de juros, né, que é adotada e fixada, né, taxa básica de juros de curto prazo, o Banco Central pode ajustar a curva, simplesmente comprando e vendendo título nos diferentes prazos, né, ao longo dessa estrutura a termo da curva de juros, ao longo dessa curva. Então, eu acho que eu já falei aqui no JKCast sobre quando o Banco Central americano, o Fed, adotou essa estratégia, tá? E recentemente, agora, quem está fazendo isso é o Banco Central japonês, né? Ele determina a estrutura a termo da taxa de juros fazendo isso, comprando e vendendo títulos nos determinados vencimentos ali que formam a curva, né? E como eu disse, o próprio Fed já fez isso, né, como estratégia. Então, tem bancos centrais que fizeram isso e isso serve como estratégia, né? Se ele pode fazer isso, é uma ferramenta do Banco Central, deixar o mercado determinar os juros é deixar ele determinar o custo da dívida. Imagine, você tem uma dívida que você determina os juros que você vai pagar.
Você vai deixar o seu credor determinar os juros ou você, que é o emissor da dívida, se você tivesse, obviamente, esse poder, você determinaria essa taxa de juros. Então, com essa estratégia de comprar e vender títulos ao longo da curva, foi uma estratégia possível para você e para o Banco Central, né? Que é o Estado que emite a própria moeda que vai pagar essa dívida. Então, ele tem essa ferramenta, né? E que é uma ferramenta poderosa na mão do Banco Central. E se ele pode utilizar isso, né? Por que ele vai deixar os credores, que é o mercado, determinar o custo da sua dívida? É delegar ao mercado o rumo, né, da economia e do país, tá? E por que você não pode fazer isso? Porque 73% da dívida pública são títulos pós-fixados, né? Ou seja, estão atrelados à taxa de juros, à taxa Selic. E a sua, ou algum índice de inflação, mas todos são pós-fixados. Todos não, 73% da dívida é pós-fixada. Você não vai deixar o seu credor determinar isso aí, porque é você mesmo que você mesmo pode determinar a estrutura termo da curva de juros. Então, não é feito isso hoje, apesar de ter essa ferramenta poderosa, que já foram testadas e está sendo testada, né, e utilizada pelo Banco Central japonês. Até o Fed utilizou, deu certo, o Banco Central japonês está utilizando, por que não utilizar essa ferramenta, né? Eu li um artigo, uma ampla, né, pesquisa empírica, né, que testou, né, esse comportamento aí da taxa de juros utilizando a regra de Taylor, né, sobre o endividamento público muito alto, elevado, né? E se a taxa de juros ultrapassa a meta, o Banco Central vai lá e eleva a taxa de juros, né? E quando, obviamente, o desvia para baixo, ele reduz, tá? Quando ele eleva, ele provoca, como eu disse antes, uma probabilidade de default, né? Pela própria dinâmica que ele está negociando ali os títulos com os credores, né? Novamente, se ele eleva a taxa de juros, ele está aumentando o custo da dívida, então ele está aumentando o próprio risco, né? Que é o risco de calote, o risco que a gente chama probabilidade de default. E nessa pesquisa, eles concluíram que a política monetária que foi adotada no Brasil, né, a partir do final da década de 90, segue uma dinâmica aí que interage com essa regra de Taylor, tá? Só que ela é quase que totalmente anulada pelo volume e pelo perfil da dívida pública. Então, o que se pôde observar nessa pesquisa, né? Se observou facilmente, tá? Que a reação do Banco Central a essas oscilações inesperadas, né, da inflação, elas ficam fortemente condicionadas às alterações na relação dívida-PIB. Em outras palavras, a elevação da taxa de juros por parte do Banco Central, né, leva, obviamente, a uma redução no crescimento do PIB e até pode levar a uma redução na inflação, mas não tem essa correlação aí que todo mundo acha que tem, né? Mas os impactos sobre a inflação são quase que totalmente anulados, né, amortecidos pelo aumento na relação dívida-PIB. Porque aumentou a probabilidade de default do país. Esse aumento dessa probabilidade de default, mais, né, do que explicar as altas taxas de juros, né, apontam, comprovando, né, que o risco fiscal é aumentado pela própria taxa de juros que o Banco Central pratica. Uma outra coisa que a teoria, né, ela não diz nada sobre a existência desse limite da dívida pública, que todo mundo fica colocando limite, né? Então, o que ficou claro, né, depois da crise de 2008 é que se esse limite existe, né, ele depende das expectativas, né, e das condições da economia, as condições objetivas da economia. Tá? Tem mais um ponto que eu queria falar, né, que eu me lembro aqui já ter explorado aqui no JKCast, tá? Que essa relação dívida-PIB ela é meio arbitrária, né? Já foi aprovado aí que o Banco Central pode remunerar, né, as reservas bancárias, como a maior parte do mundo já está fazendo, né? Os bancos centrais de todo mundo já fazem, tá? Isso faria o quê? Eliminaria essa necessidade das operações compromissadas, né? Que utiliza título público, né, para fazer essa operação. Então, se eliminar as operações compromissadas, essa dívida cairia mais de 20% da relação que é hoje, né? E se você entrar na carteira de qualquer fundo, quem fez aqui o meu curso de investimento, que não está mais disponível, tá? Mas quem fez sabe fazer isso. Mas qualquer um de vocês pode fazer isso. É só acessar o site da CVM e procurar o fundo lá, pelo CNPJ ou pelo nome, né? Vocês vão ver que na carteira do fundo, a maioria também tem muita LFT, que são as pós-fixadas pela Selic, e que fazem o mesmo papel dessas operações compromissadas, tá? E se as LFTs também forem substituídas pela remuneração das reservas bancárias, a relação dívida-PIB aí, sei lá, cairia pela metade, né? Então, bom, a conclusão de tudo isso é que a taxa básica de juros, né, é um instrumento questionável
o controle da liquidez e da inflação. Como eu já disse aqui, a única certeza que a taxa de juros muito alta tem é que ele tem um efeito perverso, né, sobre o custo da dívida pública, que, como eu falei há pouco, né, se a estrutura termo da taxa de juros pode ser definida pelo Banco Central, né, ele deveria utilizar essa ferramenta que ele tem, que é poderosa, né, com o objetivo de reduzir o custo da dívida. Essa estratégia dos juros altos aí beneficia quem, né? Fica a pergunta, deixe sua opinião aqui abaixo, aqui nos comentários. Críticas, obviamente, são bem-vindas, mas, por favor, né, critique os pontos que eu coloquei aqui nesse vídeo, né, que eu coloquei hoje, né, com fundamentos. Se ficou alguma dúvida, assiste novamente, tá? Se for só para repetir o que você ouviu, mas você não entende, né, melhor poupar o seu tempo. Pessoal, eu teria muito mais aqui para falar hoje sobre taxa de juros, né? Inclusive as diferenças entre as várias taxas, né, que existem aí e que tem que ser utilizada pela teoria, tá? Especialmente sob o ponto de vista das finanças. Mas eu vou deixar para falar isso em outro dia, outros vídeos. Por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi 100% sobre taxa de juros, né? Mas só para a gente botar mais pontos aqui em discussão. Espero que vocês tenham apreciado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Tá joia, pessoal? Acesse o meu site josecobori.com.br para mais conteúdos. Espero novamente que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.